12:02. Boa tarde, boa sexta-feira para você, ouvinte da Band News FM. Durante o último noticiário local, ele destruiu toda a mesa, toda a fiação, todos os microfones, mas nós somos muito rápidos e já colocamos tudo em ordem. Tudo no lugar. Para que ele possa falar. Eu sou o Felipe Bueno. Esse aqui é o Eduardo Oineg. Eduardo Oineg, que fica até as 2h da tarde daqui. Ninguém me tira hoje, pelo menos. Junto comigo no estúdio, ele, o representante da dupla mais admirada do Brasil, do rádio brasileiro, todos os meios de comunicação. Felipe Bueno, que nos dá um salve usando uma blusa. Você gostou da minha blusa? Onde se lê em inglês: você é bem-vindo. Agradeço, espero que seja para mim. Eu tenho certeza que também é para o ouvinte e para a ouvinte querida, que fazem a Band News FM ser aquilo que ela é, a rádio mais admirada do Brasil. Daqui 4 anos com a gente, volta a Cala Bigato de suas férias intermináveis, porém merecidas. Mais intermináveis do que merecidas pelo tempo que ela vai ficar fora. É verdade, né? Pensando bem, isso mesmo. Tudo bem. Mas você também tá muito elegante aqui de blazer. Muito agradecido. Né? E depois é o seguinte, eu tô falando sobre a Cala Bigato porque ela não está aqui. Sim. Só por esse motivo. Porque quando ela está aqui, eu só obedeço. Porque eu não sou maluco de discutir com a Cala Bigato, a nossa Cala Bitatcher, que põe ordem no barraco. Ou seja, você está dizendo nas entrelinhas que eu deixo acontecer de tudo aqui. Não, que a minha coragem é vetorial. Ou seja, eu só tenho coragem à distância. Ah, tá certo. Eu estou falando a meu respeito. Tá. Não estou criticando você, coisa que eu jamais faria. Então tá bom. Além de inteligente, uma voz belíssima. E fico feliz porque disseram que a minha voz parece com a tua. Querem me agradar. Sim, querem que eu ganhe o final de semana. É verdade. Não tem como confundir. A sua é a versão bonita. Não é isso. Faça um exercício. Saindo daqui hoje. Fim de semana você vai estar mais descansado. Pega aquela fita cassete. Sei, aquela que eu uso. Aquela de 90. Rebobina com a caneta Bic girando. Exato. E aí ouça um programa, um exemplar, uma edição do nosso programa no meio do dia. Ouça. Sei, e aí? Você vai perceber que há uma semelhança. O meio rádio, né? Essa diferença do ao vivo faz com que as nossas vozes sejam mais Agora, parecidas. você não acha que isso é a convivência? Porque, veja bem, você conversa com alguém e seu irmão, alguém e seu pai, pessoas que convivem muito, falam de forma parecida. A música da voz fica parecida. A forma de acentuar, as expressões, vai ver que é isso. Eu admiro. Fico convivendo com você, quero te copiar e parece que estou conseguindo. Muito puxa-saco, meu garoto. Mas pela frente, pelas costas eu cobro a Cala Bigato, como você viu, à distância. Tá certo. Se ela estivesse no Brasil, eu já não falaria dela, por medo dela aparecer aqui e me dar uma chinelada. Terei férias em novembro, viu? Aí vou falar de você tudo que eu penso. Tá bom. Bom, vamos lá. Mas hoje vamos falar sobre a lei de abuso de autoridade? Já. Bom, você sabe que tem um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. Maravilhoso. Morreu nos anos 50, considerado o maior filósofo espanhol do nosso tempo, né? E ele tem uma frase sobre civilização que diz o seguinte: civilização nada mais é do que o esforço de reduzir o uso da força como último recurso. É isso que é o processo civilizatório. O combate ao uso da força, né? O processo civilizatório é um processo que impede que os mais fortes massacrem os mais fracos. Você cria regras de convivência, você cria lei, você cria instituições. Do contrário, fica complicado. Antigamente você pegava uma espada, cortava o pescoço do outro e tudo bem, porque você era mais forte, estava resolvido. Agora, qual é o agente de força mais difícil de se combater? É o Estado, né? Por que o Estado é o agente mais difícil de se combater? Porque ele pega o seu dinheiro para controlar. Quanto mais você ganha, mais ele pega. Se você tem sucesso, ele participa do teu sucesso e usa o dinheiro que você produziu para te controlar. É um negócio maluco. Não é que é um paradoxo. Quanto mais você produz e acha que vai se livrar, mais aprisionado você fica. Porque o Estado tem essa característica. Ele é teu sócio no sucesso. E quando ele vai mal, você perde emprego. Então é uma beleza, né? A gente vê como as coisas estão funcionando. Ele usa o seu tempo, a sua força de trabalho e te controla, ou tenta te controlar. E o processo civilizatório mais desafiador é você domesticar o Estado. Isso é muito difícil. Domesticar o homem violento, você consegue.
com o uso das leis, etc. Mas domesticar o Estado, alguns países mais desenvolvidos são mais desenvolvidos porque conseguiram domesticar um pouco mais o Estado. Ninguém consegue domesticar o Estado para valer. Em vez do Estado levar as pessoas para onde ele, Estado, quer que as pessoas sigam, nos países mais avançados, de certa forma, as pessoas conseguem um pouquinho conduzir o Estado para um caminho que seja o desejo delas. No Brasil, a gente tem um outro tipo de desafio, que a gente está nesta etapa, tentando lutar com esse monstro, tentando civilizar o Brasil, civilizando, organizando, subordinando o Estado a certos critérios, para que a gente não fique refém dele, coisa que a gente é refém do Estado hoje. E não foram poucas as batalhas na humanidade, na história, contra o Estado, né? Você pega massacres, massacre físico mesmo, né? O Estado massacrando, o Estado tributando, que é um tipo de massacre também. E o Brasil está nessa batalha. Veja só que coisa, quer dizer, só no século XXI, nós estamos no século XXI, gente. Quando a gente fala 2019, não é 1819, é século XXI. Só no século XXI, agora, a gente está conseguindo brecar um sistema criado pelo Estado, que premiava os aposentados do Estado com aposentadorias de 9 a 20 vezes maior do que a nossa. Pô, a gente está no século XXI e a gente fala, oba, conseguimos que o funcionário do Estado não se aposente com 20 vezes mais do que a gente. 20! Não é 6, 20. Até outro dia, e outro dia é ontem, né? O Estado pegava e dizia assim, amigo do rei, você é amigo meu? É amigo meu. Então toma um dinheirão e faz uma fortuna aí, faz um grande negócio. E pegava um departamento do Estado, chamado BNDES, e entregava um bolo de dinheiro para os amigos. Mas para os amigos, sem nenhum constrangimento. Isso foi agora. Também não foi em 1819, foi em 2017, 2015, né? Negócio vergonhoso. Claro que recebia pedaço de volta, tanto na forma de tributo quanto na forma de propina, né? Tinha as duas coisas. Na educação, o Estado faz da sociedade gato e sapato. Detona. Toma o dinheiro das pessoas, bota uns predinhos lá, enfia um monte de gente para estudar, não ensina. E a gente já falou disso e vai continuar falando desse troço. Na saúde, constrói um hospital, não põe médico. Na escola, constrói um prédio, põe um professor lá dentro, não dá treinamento, deixa de qualquer jeito, larga a deriva. Na segurança, finge que combate o crime. E a gente tem que se insurgir contra esse troço, né? E o maior exemplo é a tributação. Arrecadava da gente há 30 anos 25% do PIB, 1/4 da nossa produção. Agora é 1/3 da nossa produção. 1/3 de 35%. Tá? Tô falando 1/3, mas 35% já. Então passou do terço. Pegava 1/4, agora pega 1/3. Para fazer o que com a gente? Isso tudo que eu falei. Entregar de 9 a 20 vezes mais para o aposentado, pagar mais para o funcionário, criar corporações, criar prédios, criar monstros e nos controlar. Dia desses a gente ficou sabendo, agora, 2, 3 dias, que metade dos governadores brasileiros pedalaram o orçamento em 2018. Eles pegaram e fizeram o que a Dilma fez. É uma violência sem limite. Os caras inventaram que as contas estavam em dia e elas não estavam, não vai acontecer nada com eles. Fecharam a porta e foram embora. E foram embora, né? Aí a gente apostou no Fernando Collor para tentar mexer nisso, quebramos a cara. Apostamos no PT, fomos esbofeteados, humilhados, né? E agora a gente está apostando no Jair Bolsonaro. Porra, faz alguma coisa, muda esse negócio, que está muito ruim, né? Todos esses exemplos, educação ruim, saúde precária, tributação excessiva, benefício, pedalada, são formas de violência, né? E toda forma de violência tem que ser combatida. E ontem o Congresso Nacional produziu um texto para combater uma forma de violência do Estado, que é o abuso de autoridade. Veja, esse texto que foi aprovado não criou nenhum crime novo. Tudo que aquela lei diz já não podia. Não inventaram nada. Não tem nada novo ali, nada. Atenção, gente, nada. É zero novidade, zero. Só que eles falaram o seguinte,
Aquilo que você não podia fazer, cuja punição era uma forma administrativa e que você resolvia com os seus, porque você nunca era punido, agora vai ter uma punição mais severa. Então é o mesmo que dizer, atravessar o semáforo vermelho dá uma multa de X, vai dar uma multa de X e mais 10 dias em cana. Mas já não pode passar o semáforo vermelho. Só que o X não era suficiente. Só que o X você resolvia na mão grande. Porque os sistemas de punição ficavam naqueles conselhos e eles não puniam ninguém. E ficava tudo entre amigos. Já tem regra para uso de algema. Tem regra para uso de algema. Não é que inventaram, agora não pode botar algema no preso. Já tem regra. Não criaram uma nova forma de usar algema. Só definiram qual vai ser a punição, caso aquilo que já não pode seja feito. É só isso. Então, não pode obter prova por meio ilícito. Mas é evidente que você não pode obter prova por meio ilícito. É patético. Você não pode executar um mandado de busca e apreensão que expõe as pessoas. Já tem regra dizendo que você não pode. Porque o processo de busca e apreensão de algo vai gerar um conteúdo de investigação que pode ou não resultar num indiciamento, numa denúncia e numa condenação, mas pode também não resultar. Então você tem que proteger. Você não pode decretar a condução coercitiva se a pessoa não tiver sido intimada a depor. Merece palmas também, porque é evidente. A condução coercitiva é para aquele sujeito que resiste à ideia de se apresentar à autoridade para depor. Simples assim. É autoexplicativa, né? O nome. Mas foi preciso que o Supremo Tribunal Federal dissesse que não pode, para que daí não se pudesse mais fazer isso. E o que disseram os procuradores, o que disseram os juízes, as associações, isso é um absurdo, isso é um horror. Contra esse projeto, todo mundo fica, sabe, eles estão nervosinhos com esse troço. Parece o pai que fala pro filho que ele tem que dormir às 10 porque amanhã tem que acordar, fica bravo, porque não quer limite. É um absurdo. Entre as principais mudanças, são mudanças que tratam de coisas que já estão em desconformidade. Já não pode. Bom, aí a gente precisa de regra. A gente tem regra para trânsito, para fila, respeito à vida, respeito à orientação sexual, respeito à diversidade. Todos nós precisamos de regra. E todos nós incluem os policiais, os procuradores, os promotores e os juízes, os desembargadores, os ministros de tribunais superiores. É o que eu falei, dá para acreditar que a gente está discutindo como se usa algema no século XXI. A algema foi criada há alguns séculos. Prende-se há alguns séculos. E a gente está discutindo no século XXI como é que é para usar algema. A gente pode usar algema? A algema tem que ser assim, tem que ser assado. Pô, já era para ter resolvido isso, né? Dá para acreditar que a gente não sabe, que precisa botar num pedaço de papel o negócio da condução coercitiva. Então, lei e instituição boa é aquela que fica velha, né? A gente não deixa no Brasil, a gente não consegue ter lei velha, instituição velha, a gente fica mudando o tempo inteiro. Você sabe que a segunda arma do exército é a cavalaria, né? Chama cavalaria até hoje, e não tem cavalo quase, há 100 anos que não se usa cavalo na cavalaria, tem lá para festa, mas continua a chamar cavalaria por tradição. A tradição é a melhor coisa que tem, não tem nada melhor do que a tradição, né? Na Primeira Guerra Mundial, você acha que era com guerra de trincheira? Tinha cavalo lá andando nas trincheiras. Tinha cavalaria. Bom, no Brasil a gente tem uma lei de abuso de autoridade da década de 60, né? Tem um Código de Processo Penal, tem leis variadas orientando o trabalho e limite do juiz, do Ministério Público e tal, mas por mais absurdo que pareça, você precisa de uma nova lei para dizer que a lei velha vale, porque a gente não respeita a lei velha. Aí sai uma lei que organiza tudo isso, e aí surgem as críticas a essa lei dizendo o quê? Isso vai acabar com a Lava Jato. Aí vem aquela frasezinha que é a frase mágica: vai acabar com a Lava Jato. Vai acabar com a Lava Jato. Em maio de 2014, a gente já falou disso aqui, quando o Teori Zavascki soltou o doleiro Alberto Youssef e soltou o Paulo Roberto Costa, ia acabar com a Lava Jato. 14. O ministro, né? Então o juiz Sérgio Moro não era nacionalmente conhecido. Em maio de 14, ele não era essa celebridade em que ele se transformou. Deltan Dallagnol, ninguém sabia quantos L's tinha, nem se tinha G ou se era com NH, né? Agora a gente sabe com quantos L's se faz um Deltan Dallagnol, mas a gente não sabia. Em maio de 14 ia acabar a Lava Jato por causa daquilo, Teori Zavascki. Aí ele morre, entra o Edson Fachin e diziam: a morte do Teori Zavascki pode comprometer a Lava Jato. Gente, antes era o ato do Teori Zavascki, depois era a morte do Teori Zavascki.
Aí depois, quando passaram para os tribunais superiores eleitorais, os TSS, os crimes, a análise dos crimes de Caixa 2, ia acabar com a Lava Jato. E por aí vai, não vou listar as várias, mas toda hora vem alguém dizendo que vai acabar com a tal da Lava Jato. E agora disseram as críticas, o arcabouço que está aí, essa lei é desnecessária, porque o arcabouço jurídico já é suficiente. Ué, se é suficiente, então ela não é desnecessária. Ela é inócua, mas ela não é um problema. Se ela é inócua, é como tomar um copo a mais de água, não vai fazer mal para ninguém, né? Isso aí está parecendo aquela história do bug do milênio de novo. A gente já falou assim, os computadores vão parar no ano 2000 porque foram programados para funcionar até 1999. Aí vem o ano 2000 e não acontece nada. Não vai acabar a Lava Jato. Ontem o Rodrigo Aidar lembrou bem quem é que vai aplicar essa lei, porque o Congresso Nacional não aplica a lei. O Congresso Nacional faz as leis. Quem vai aplicar a lei é a polícia, o promotor, o procurador e o juiz. Os alvos da lei. Eles é que vão. E a lei, eles dizem, é ampla o suficiente para que cada um possa fazer o que quiser. Pronto. Se ela é ampla o suficiente, que os juízes e os procuradores e os policiais usem sua capacidade de discernimento para aplicar a lei do jeito certo. Não tem problema nenhum. Então, toda vez que parecer que há um abuso, apliquem a lei. Quando entenderem que não há um abuso, não apliquem a lei. Simples assim. E assim vai funcionar se eles quiserem, né? O Brasil precisa conter os exageros do Estado. Quando aparece um exagero do Estado contra rico, as pessoas se mexem. Foi o que aconteceu. Só aconteceu isso porque mexe com rico e poderoso. Quando era só contra os pobres, não acontecia. Pois essa lei que foi criada para beneficiar os ricos e poderosos, beneficiará os pobres e desassistidos que ficariam sem lei alguma, porque seria preciso que algum rico fosse submetido a uma forma de violência e encontrasse o que é ser um pobre desamparado no sistema prisional, no sistema judiciário. E agora aconteceu. É como bala perdida. Enquanto não tiver uma bala perdida na cabeça de um rico, vai ficar bala perdida na cabeça de pobre. A hora que a bala perdida for para a cabeça de um rico, aí precisamos cuidar desse negócio de bala perdida. É o jeito certo? Não é. Mas foi preciso acontecer isso tudo para que as pessoas parassem e falassem, não, peraí, existe uma força do Estado que está agindo além da conta, precisamos colocar um limite nisso. O motor pode ser... Alguns falam, não, mas quem está fazendo isso, essa lei foi criada originalmente pelo Renan Calheiros e tal. Não importa quem fez a lei, não importa quem sugeriu, quem não sugeriu. Importa o seguinte, ajuda a civilizar a sociedade brasileira para impor limites sobre o Estado brasileiro. E toda vez que a gente conseguir domesticar o Estado brasileiro, a gente sai vencendo.